Jesus, único digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Amém? Nós estamos na última semana, último domingo, em que retratamos o mês de maio, o mês da família, como de costume e tradição. E antes da gente começar, eu queria pedir para você, as crianças já subiram ou estão subindo, mas se você puder curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos e orar a Deus, pedindo a Ele que fale contigo hoje. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor sempre fala conosco. Nós que muitas vezes não te ouvimos, Pai, nós que fechamos nossos ouvidos, mas nessa noite nós queremos agora abrir os nossos ouvidos. Já abrimos a nossa boca, já cantamos, já falamos, mas agora abrimos nossos ouvidos e queremos que o Senhor fale conosco. Estamos dizendo que queremos a compreensão daquilo que vai ser falado, da nossa conversa. Queremos que a Tua palavra penetre, Deus, a nossa vida. E colocamos a nossa mente agora como uma boa terra, Deus, que vai receber a semente da Sua palavra, para que essa semente venha dar fruto, Pai, venha fazer alguma coisa em nós, venha mexer com as nossas bases, Senhor. A Tua palavra é tão viva, a Tua palavra é tão poderosa. Nós cremos e jogamos a responsabilidade em Ti mesmo, dizendo que o Senhor é o único responsável por sermos quem somos hoje, o responsável por nos moldar, por nos melhorar, Deus, diante daquilo que a vida, que o pecado nos fez. O Senhor é o responsável pela nossa melhora, o Senhor é responsável, único, pelo nosso amadurecimento. Por isso, abrimos nossos ouvidos a Ti nesse momento. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Vamos no texto de hoje de Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Mateus Evangelho, capítulo 7, versos 24 ao 27. O tema de hoje é a família e o individualismo. A família e o individualismo. Vamos ler? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. A casa que nós estamos falando aqui é a casa do prudente, a casa do cara que ouve a voz de Jesus e pratica. Caiu chuva sobre ela, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram contra esta casa. Mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Da mesma forma, cai a chuva, transbordaram os rios, sopram os ventos e dão contra a casa. E a casa caiu, e foi grande a sua queda. Amém para essa palavra? Jesus, ele contou essa parábola logo depois que ele terminou um sermão chamado Sermão do Monte. Ele falou sobre tudo nesse sermão, tudo, desde dinheiro a sexo, a vida a dois. Ele falou sobre o comportamento do ser humano, a vida, e no final de todo o ensinamento, que demorou muito, é praticamente do capítulo 3 até o capítulo 7, são 4 capítulos de Mateus só falando sobre o sermão dele, só Jesus pregando. E ele termina dizendo isso: se você não estiver apoiado e construir a sua vida, o seu casamento, em tudo isso que eu ensinei, em toda a minha palavra, virá a chuva, virá os rios, virá o vento forte, vai bater contra a sua casa e a sua casa vai cair, se você não praticar. Jesus, ele diz que as tempestades são comuns na vida, comuns. O seu primeiro ensinamento com a parábola que eu acabei de ler é conscientizar os seguidores de Cristo que as tempestades, os ventos fortes, os tempos difíceis fazem parte da vida, que chove o tempo todo, que os ventos da vida são fortes e que todo mundo está sujeito aos ventos fortes. Jesus, ele olha para a vida com realismo. Sempre quando você for seguir a Cristo e ler sobre Cristo, você vai ver que ele encara a vida como ela é. Ele não põe firula, ele não
não fantasia a vida. Jesus é um líder realista. E ele até diz que as tempestades da vida, elas são cegas. Elas não são seletivas. As tempestades e os problemas, sofrimentos e fatalidades da vida não escolhe quem vai atingir. Vamos atingir a casa do Antônio, mas não chegue perto da casa do José, porque ele dá dízimo na igreja. Ou não chegue perto da casa do fulano, porque ele é de tal religião, porque ele faz tal trabalho na macumba. Isso não existe. As tempestades e problemas da vida são cegos. Eles estão atirando em todos. A agonia e a dor e o sofrimento pode cair sobre qualquer um. E nós estamos muito acostumados a não casarmos pensando no fracasso. A gente não faz filhos, não cria filhos pensando que um dia eles vão se perder, um dia eles vão ter problema com a sua sexualidade, um dia os filhos vão ter problemas e se perder pelo caminho. Nós não costumamos muito ficar falando de tempestade, sofrimento e coisa ruim, porque é muito negativo. Mas Jesus era um líder não negativo, ele era um líder realista. A primeira coisa que ele fala é que a tempestade, o tempo ruim, o sofrimento, a calamidade atinge tanto a casa do justo quanto a casa do ímpio. Atinge tanto a casa daquele que serve a Deus como aquele que não está nem aí para Deus. No entanto, Jesus ele diz que dificuldade é uma coisa muito comum da vida. Quem vive, quem existe como pessoa, quem casa, quem tem filhos, quem sonha, vai passar por sofrimento nessa vida. Jamais vai conseguir passar por toda a vida sem passar por algum sofrimento. É isso que Jesus diz. Que vai vir um tempo de grandes chuvas, e eles vêm a todo momento e abatem a gente. Portanto, Jesus ele diz que o problema maior do ser humano não é um problema da chuva, não é o problema dos ventos fortes. O problema do ser humano não está na tempestade que bate contra a casa dele, ok? Não está aí. Por exemplo, Jesus não fala assim: vocês têm que me seguir para que nenhuma tempestade alcance a sua casa. Ou você precisa vir ao culto, você precisa ler a palavra, meditar naquilo que eu estou te ensinando, para que nenhum desastre aconteça na sua casa. Jesus não está ensinando isso. Primeiro, Jesus ele colocou a tempestade da vida como algo do cotidiano do ser humano. E depois ele aponta dizendo: o problema não está lá na tempestade que vem, isso não tem como controlar. O problema está na estrutura. O problema tem a ver com a nossa estrutura, com o fundamento do nosso ser. Jesus está ensinando que o problema pode estar nas bases da nossa família, na estrutura do seu casamento. O problema maior tem a ver com aquilo que não se vê. O problema maior tem a ver com alicerce. Tempestade vem, meu irmão. As coisas ruins acontecem com todos, mas alguns têm uma boa estrutura na palavra de Deus e outros não têm. Jesus está dizendo que, dependendo do alicerce, a casa que é abatida pelo vento forte cai. Mas dependendo do alicerce, a casa que é abatida pela tempestade continua de pé e não derruba. Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e pratica é chamado de prudente, de sábio. Ele constrói estrutura forte o suficiente para aguentar qualquer tipo de vento. Mas aquele que constrói sobre qualquer outra base, que não seja a minha palavra, pode ser a base da filosofia humana, a base da palavra das religiões, pode ser a religião mais elaborada que você mostrar, o autoconhecimento, a palavra da igreja, mas não a palavra de Cristo. Qualquer que não construir a sua vida nas minhas palavras, as chances de que a casa venha a ruir são muito grandes, provavelmente vai cair. Por isso que um monte de casamento, quando passa por dificuldade, acaba. Por isso que um monte de família, quando a casa treme, a família se desmorona. Daí muita gente vem para a igreja e pede oração para pastor. Pastor, ora pelo meu casamento, ora pelos meus negócios, ora pela minha família, ora pelo meu filho, ora pelo meu marido, ora pela minha esposa. Como se a oração, esse gesto mágico de orar, fosse encobrir toda a desobediência da pessoa, fosse encobrir o desinteresse, a falta de vida com Deus. Aí a pessoa vem e pede para o pastor orar. Olha essa frase: a gente parece que substitui
oração por obediência. Entenda que nem a oração pode abençoar qualquer pessoa que deseja bênção, sem compromisso com a palavra de Deus. A pessoa quer bênção, mas ela não quer compromisso com Cristo, com o que Cristo ensinou, com o Evangelho de Jesus. Não tem oração que traga essa bênção. A melhor oração que nós podemos fazer então é pedir a Deus que nos ajude a estruturar a nossa vida baseado nos ensinamentos do Evangelho de Cristo. Eu estou falando sobre isso hoje porque é o mês da família, e também porque os ventos que estão soprando hoje sobre as nossas casas são muito violentos. Nós estamos passando por uma série de tempestades, de tempos difíceis. Nós somos soprados de todos os lados. E eu poderia falar um monte de vento aqui, o vento tal, o vento X, eu sei o que lá, mas uma coisa pegou quando eu estava estudando essa palavra. E o Espírito Santo levou aos meus erros e levou a algo que eu preciso mudar na minha vida, que é chamado o vento do individualismo. O vento do individualismo. Esse individualismo é o mal dos tempos modernos. Pensa comigo que paradoxo. Nós somos hoje a geração com a maior possibilidade da história de se comunicar e se relacionar com os outros através da tecnologia. É incrível esse paradoxo, porque ao mesmo tempo em que nós temos um monte de ferramenta para se relacionar e se comunicar, nós também somos a geração de maior crise de relacionamento da história. Aumentaram as formas de comunicação, mas diminuíram os relacionamentos. Porque o individualismo tem nos roubado isso. É meio que junto com o pacote da nova geração, que trouxe a tecnologia, também veio o materialismo, também veio o hedonismo, que é o próprio prazer acima de qualquer coisa. Junto com o pacote das boas tecnologias, também veio o individualismo. E o que o individualismo nos ensina? O individualismo, ele tem uma aversão à comunhão, ele é contra o estar junto, o ficar próximo. Escute, a correria do dia a dia pode nos cegar, corremos o risco de ficar tanto atrás da nossa realização pessoal, que não se percebe mais o que deveria ser olhado com um pouco mais de atenção dentro de casa. Não se entende mais o que deveria ser entendido com mais facilidade. Isso é o que tem acontecido com a relação familiar. As famílias estão sendo destruídas por aquilo que menos espera. Quando a gente ouve Jesus falando, as tempestades, os ventos fortes vão vir e bater contra a sua casa, o que vem à nossa mente? Vem uma calamidade, vem um acidente, vem um incidente. O que acontece? Vem um assalto, vem um problema financeiro, vem um problema de saúde, vem um câncer. Mas existem coisas mais sorrateiras que nos pegam e sopram contra a nossa casa e nos derruba. Ninguém está preocupado com o individualismo e ele está destruindo um monte de família. As famílias estão sendo destruídas por aquilo que elas menos esperam. Eu lembro de quando eu morava em Botucatu, uma terra muito gelada no frio, mas muito fria. E você se entupia de roupa. Você colocava uma calça de moletom, aí geralmente punha a meia por cima da calça, você sabe quando você põe a meia assim, né, para entrar o ventinho, aí depois vem a calça, vem a blusa, vem uma jaqueta, e a gente ia às vezes a pé para a igreja, e o frio de uma forma ele entrava, eu não sei por onde, mas ele vai encontrando os buracos, os caminhos, ele vai entrando, e eu tremia de frio. Esse individualismo é esse vento que ele não bate forte contra a nossa casa, contra a nossa família. Ele entra sorrateiramente, levemente, ele não ataca, mas ele consegue penetrar a nossa casa e a gente nem percebe. Esse é o tal do individualismo, e ele começa por parte da sociedade. O individualismo, o que ele nos ensina? O que ele me ensina? Que o meu primeiro objetivo será buscar as coisas para mim. Minha independência, a minha vida gira em torno de mim. Eu estarei à busca daquilo que me dá prazer. Por que eu vou atrás de profissão? Aquilo que me dá prazer. Por que eu quero me relacionar com pessoas para me beneficiar? Família, amigos, bens, igreja, Deus. O que tem de crente individualista que vem à igreja apenas para sugar de Deus ou do pastor ou da igreja aquilo que ela pode dar,
Por quê? Porque está buscando a Deus pensando em si mesmo. Tudo tem que girar em torno de mim, para me suprir. As pessoas que eu ando só servem para me suprir. A igreja que eu frequento, a família que eu tenho, os filhos que eu tenho, os vínculos de relacionamento não existem. Se houver relacionamento, é para o meu prazer, é para eu ter benefício. Uma das marcas fortes do individualismo é: todo mundo tem a obrigação de me agradar. Hoje um monte de gente que está com o pensamento mergulhado no individualismo está atrás de casamento. E qual é o ponto ruim disso? É que eles dizem: eu não consigo mais, eu não quero mais ficar só. Eu preciso de alguém que me satisfaça. Eu preciso de alguém que me complete. Eu preciso de alguém que para mim, comigo. Eu preciso de alguém para mim. Aí casa e tem aquelas frases: você me completa, você melhorou minha vida, você é tudo para mim. E quando dá errado: você é uma desgraça na minha vida, depois que eu casei com você minha vida piorou, você me estragou. A culpa é do outro, porque não serviu para ele. A mesma coisa, tem um monte de gente que está querendo filho para uma satisfação pessoal. Então fala: minha vida está tão vazia, eu e minha esposa aqui, a gente está tão sozinho, vamos fazer um filho? Para quê? Para o filho dar uma chacoalhada, dar uma alegria para o casamento. Aí eles casam com a intenção, ou melhor, eles têm filhos com a intenção de gerar uma alegria para eles. Coitado do moleque, nem nasceu, já nasceu com a responsabilidade de gerar alegria para os pais. Aí vem as frases do tipo: você é uma alegria para mim, você é a minha realização, você é o meu sonho. E quando o filho faz coisa errada: você é um mal que aconteceu na minha vida, eu não queria te ter, você não me dá alegria, você só me dá desgosto. Essa frase que as crianças de hoje estão ouvindo: você é um desgosto para mim, você me dá tristeza. O problema de conviver em uma sociedade individualista é que o homem começa a criar individualismo dentro de casa. Cada integrante da família começa a pensar em suas próprias vontades, não se pensa mais em fazer o melhor para o outro, não existe mais sacrifício pelo outro, mas apenas para mim mesmo. Filhos não respeitam mais seus pais, isso porque eles querem fazer a própria vontade. Pais não respeitam as decisões dos filhos, porque querem realizar nele as suas vontades. Eu tenho um exemplo de um primo nosso, um parente, que de uma família rica, o pai o obrigou a fazer faculdade de Direito. E ele fez durante 5 anos a faculdade, terminou, se formou, pegou o certificado, colocou na mesa do escritório do pai e falou: pronto pai, está aí o que você queria, agora eu posso fazer a minha faculdade? E o pai falou: mas o que você quer fazer? Você sabe, pai, o que eu quero fazer. Você vai fazer veterinária mesmo? Eu quero fazer veterinária. E foi para a veterinária cuidar de boi. Por quê? Porque o pai o forçou a fazer aquilo que ele não queria. Individualismo tem dividido famílias, e ninguém tem percebido e muito menos cuidado disso. Com o passar do tempo, ser individualista se torna algo muito comum na vida da pessoa, no estilo de vida. Pela falta de um contato muito profundo com o outro, muito sadio, aí o ser humano ele começa a ser um desastre social. E é a geração que a gente está vivendo. Se torna um desastre nos relacionamentos, não sabe se relacionar. Família desestruturada vai gerando um monte de jacu. Pessoa não sabe se relacionar, pessoa não sabe ouvir não, pessoa não sabe lidar com problema na vida. O fruto do individualismo na família qual que é? Um monte de gente separada, divorciada e frustrada. Um monte. Cresceu tanto o divórcio, e hoje vocês encontram pessoas que foram divorciadas, elas são frustradas. A maioria dos homens divorciados não querem mais casar, porque sofreram um trauma muito grande. A mesma coisa com mulher, ela não quer mais ver homem na frente dela, ou só para diversão. Um monte de criança vivendo sem pai ou sem mãe. Há não muito tempo, um jovem me procura dizendo que não quer mais estar casado com a esposa dele. Eu falei: cara, me dá um motivo. E o motivo, parece que o motivo assim, ele ficava exalando individualismo. Não, porque eu não amo mais, porque eu não sou mais feliz, porque não está dando mais certo, porque ela não me satisfaz mais, porque não dá certo, porque ela isso, porque ela aquilo, porque ela isso, porque aquilo. Eu falei para ele: cara, você não me deu nenhum motivo aqui.
Você precisa se corrigir, você precisa amar ela. Você não tem uma filha? Tem uma filha. Você vai largar a sua filha? O que importa é a minha felicidade. Eu não estou feliz, mas eu vou continuar sendo pai dela. Mas não é a mesma coisa. Então na cabeça da criança, o pai não está abandonando a mãe. Ele está abandonando a criança. A criança fica, por que ele não quer mais ficar comigo? Por que ele está indo embora? O que eu fiz de errado para ele? Um monte de criança vivendo sem pai e sem mãe. Aí o resultado é filho drogado, filho na criminalidade, filho na prostituição. Resultado de individualismo na família é um monte de idosos abandonados. É descaso. Porque eu tenho que pensar em mim. Não tem mais sacrifício pelo outro. Como que a gente vence o individualismo? Jesus respondeu: vocês têm que ter base na estrutura de vocês, nos meus ensinamentos. E uma das coisas que Jesus fala muito no sermão é que ele veio para nos religar em nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. Ele veio para fazer uma conexão de novo do ser humano com Deus e do ser humano entre eles. A ênfase do ensino de Jesus está em como me relacionar de uma forma mais correta com Deus e com o meu próximo. Amar o outro, ter paciência com o outro, considerar o outro superior a si mesmo, se sacrificar pelo outro, se doar mais pelo outro, perdoar, conviver, se relacionar, se envolver. Em resumo, o ensino de Jesus, a maioria dele é sobre comunhão, reatar a comunhão de Deus e os homens e dos homens entre os homens. O individualismo só é derrotado através da comunhão. Se a gente tira a comunhão da família, não existe mais família. São estranhos morando debaixo de um mesmo teto. A família, ela foi criada por Deus para ser esse local de descanso. É um lugar de envolvimento, de doação mútua. É um lugar de compromisso, de aliança uns com os outros, de sangue. É um lugar para praticar comunhão. Porque eu fico aprendendo dentro de casa para depois eu fazer com quem não é da minha família. Em casa eu aprendo a me doar, a me sacrificar, a dividir, a partilhar, a abraçar, a perdoar, a liberar a culpa. Aí depois eu vou para fora de casa. Aí lá no serviço eu aprendo a perdoar, a me entregar, a me doar mais, a partilhar, a liberar a culpa. E depois disso eu vou aplicando com qualquer um da minha vida. Mas a grande escola é dentro de casa. Essa é a ideia de Deus com a família. Um lugar para viver sem máscara, sem medo de rejeição. Mas por causa do individualismo, são estranhos debaixo do mesmo teto. E se eu estranho quem é da minha própria casa, como que eu vou ter relacionamento profundo com alguém que é fora de casa? Se eu tenho problemas com meu irmão, se eu tenho problemas com meu pai, com a minha mãe, em quem que eu vou confiar fora de casa? Eu vou estranhar todo mundo. A família é composta de membros que se relacionam. E são esses relacionamentos que definem se a família é saudável ou se a família é doente. Isso tem grande importância, porque a família é a base da sociedade. Se a gente pegar a sociedade que está dentro aqui dessa igreja, nós somos um grande povo, chamados de uma grande família, mas na verdade somos formados de pequenas famílias, pequenos clãs. Então aqui tem a família dos Assis, tem a família dos Pazian, Paulo, tem a família do Michel Antoniassi, do Flores. São várias pequenas famílias que daí junta e essa grande família. Mas na verdade a igreja é formada por ajuntamento de pequenas famílias. Como que a gente faz para ser uma igreja boa? Uma igreja cheia de famílias boas. Como a gente faz para ser uma péssima igreja? É só ter um monte de família bagaço. Como que faz para ter uma cidade de Birigui, uma sociedade muito boa? As famílias de Birigui têm que ser boas. Porque são as famílias que são a base para a sociedade. A qualidade do relacionamento que você tem com a sua família vai influenciar você, positivo ou negativamente. Vai influenciar a quê? A sua vida profissional, a sua vida afetiva e principalmente a sua vida com Deus. Dependendo de como você tem um relacionamento dentro da sua casa, isso vai te influenciar no seu relacionamento com as pessoas, diretamente no seu relacionamento com Deus. Em outras palavras,
Famílias desestruturadas geram pessoas que não sabem se relacionar. Pessoas ignorantes, impacientes, intolerantes, frágeis, sabe, não pode nem falar que a pessoa já perde o rumo. Pessoas esquisitas, pessoas egoístas, e a lista é enorme. Uma família desajustada criará em nossos filhos uma visão distorcida de Deus. Por esse e outros motivos, o diabo está investindo pesado na destruição dos lares. Quais as características, então, de uma família que está firmada nos ensinamentos de Cristo, que Ele mesmo disse que está baseada a sua estrutura na rocha, o seu alicerce na rocha? Primeiro, é uma família que apresenta vínculos afetivos profundos. Os membros da família têm uma forte ligação afetiva um com o outro. Eles gostam de ficar junto. Eles gostam de fazer coisas junto. Eles se ajudam mutuamente. Cada membro se preocupa com o outro e faz de tudo para proteger o outro e ajudar o outro. Hoje as famílias têm vínculos muito frágeis, onde cada um tem a sua própria vida isolada, cada um tem a sua própria rotina, o seu espaço reservado, cada um tem o seu quarto, cada quarto tem a sua TV, apenas dividem o mesmo teto, mas não parecem nada com uma família. Eu lembro que eu cresci em nossa casa, e sempre foi 3 no mesmo quarto, eu, o Du e o Gui. Aí vinha mais um que era o Júlio, ia dormir em casa direto. Então a gente cresceu num mesmo quarto pequeno, com 4 pessoas, chamado beliche. Já ouviu falar de beliche? Eu vou falar de beliche para os meus filhos, eles não sabem nem o que é beliche. Eles estão doidos para cada um ter o seu quarto. É uma geração que, além de cada um ter o seu quarto, cada um tem a sua rotina dentro do quarto. Cada um tem a sua televisão, o seu celular. Antes era uma TV só na sala nossa. Aí a gente falava, vamos assistir algo na sala. Só tinha na televisão na sala. A gente tinha que assistir tudo a mesma coisa. Então, se meu pai queria ver jogo, a gente estava todo mundo vendo o jogo. Se ia passar um filme, todo mundo via aquele filme. Mas não importava muito assim, não, mas eu não quero ver. Dane-se, o negócio ia ficar todo mundo aqui no sofá junto, assistindo TV. Porque era mais importante do que o filme, do que a novela, do que o jogo, era mais importante eu estar junto na sala, sentado. Mesmo que com a televisão desligada. Hoje já é mais complicado, porque cada um tem os seus gostos, e o individualismo diz que você tem que buscar aquilo que você gosta, acima dos outros. Cada membro está preocupado consigo mesmo, e aí divide a família. Segunda característica de uma família firmada nos ensinamentos de Jesus, é uma família que gera pessoas emocionalmente equilibradas. O nosso mundo está cheio de pessoas desequilibradas, pessoas irritadas, iradas, estressadas, nervosas, chorosas, carentes, está cheio. Uma família saudável vai produzir gente mais equilibrada, gente de caráter, gente sem carência afetiva profunda. Carência afetiva todo mundo tem. A Rafaela, minha filha, ela de um tempo atrás, 7 anos, ela mergulhou no mundo da Disney, mergulhou. E o mundo da Disney sabe como que é príncipe, princesa, romance. E a menina de 6, 7 anos vivia se apaixonando. Até quando ela escreveu aquela carta, lembra? Eu contei para vocês, e eu lendo aquela carta, achando que era para mim, né? Porque geralmente as cartas eram para o papai. É isso aqui, que lá eu te amo, e no final, para papai. Aí nesse dia da carta, no final era para Cláudio. Eu falei, quem que é esse demônio aqui, por favor? E aí já chega na escola, quem é o Cláudio aí? Menininho lá, com raiva dele já. E eu falei, por que minha filha está assim e tal? E eu comecei a perceber que o meu individualismo, qual que é o individualismo dos pais? A gente chega em casa e a gente quer o quê? A gente quer paz. Quem é pai aqui, sabe? A gente quer paz, meu Deus do céu. E a gente chega do trabalho, aquelas crianças, o Gustavo, Rafael, meu Deus do céu. Aí o que eu faço? Peraí, Gu, peraí que eu vou resolver isso aqui. Futebol de super-heróis. Coloco para ele lá, pego o tablet, Disney, romance, e coloco para ela lá.
Eu estava junto com o Gu assistindo o final da Champions League, 2 horas de jogo. A Rafaela ficou 2 horas no tablet. Por mais que eu coloque um YouTube Kids ali, é perigoso, porque ela está sendo influenciada por qualquer coisa ali. Só que para mim, na minha maioria das vezes, eu estou entregando a tecnologia porque eu estou muito cansado para ficar com os meus filhos, para falar com eles, para conversar com eles. E aí vai tendo um distanciamento, onde a Rafaela, naquele mundo dela, ela precisa conversar, ela precisa colocar para fora, ela precisa falar das amigas, ela precisa falar dos meninos, ela precisa falar da professora, ela já tem uma história ali, ela já tem um aprendizado de convivência que eu preciso ouvir mais ela e ficar mais perto dela. Mas eu estou muito cansado, mas eu quero ver jogo, mas eu estou... por favor, eu trabalhei, eu mereço. E a gente vai se distanciando dos filhos. Se a gente der uma boa estrutura para os nossos filhos, nós vamos ajudar eles a fazerem boas escolhas de relacionamento no futuro. Com quem que a Rafa vai casar? Vamos supor, lá para os 46 anos ela vai casar. Com quem que ela vai escolher? Qual critério que ela vai usar? Será que ela vai se preocupar mais com a aparência do que com o caráter da pessoa? E como que eu vou ensinar isso? Porque não tem como ensinar isso. Porque na verdade nós vivemos ensinando isso sem falar nada. Eu aprendi que os nossos filhos, eles estão a todo momento nos observando. O Gustavo tem 4 anos. E ele me observa o tempo todo. Não que ele está ali com um bloco de notas, anotando como que eu reajo, como que eu falo. Não, ele está sugando tudo que eu sou. Não tudo que eu falo, mas tudo que eu sou. E o que eu aprendi é que o Gustavo não está aprendendo somente a como ser pai comigo. Mas ele está aprendendo a como ser marido. Na forma que eu trato a minha esposa. A Rafaela não está aprendendo só a ser mãe com a Thalita, ela está aprendendo a ser esposa. Muito provavelmente o Gu e a Rafa vão passar pelos mesmos erros que eu e a Thalita passamos, porque já passamos para eles. E muito provavelmente os erros que eu passei foi os erros que meu pai passou. Isso é o poder da geração. Então o que eu estou passando para eles? O que você está ensinando para os seus filhos todos os dias? E por último, uma família que está baseada, alicerçada em Cristo, é uma família que apresenta hierarquia e limite. Os papéis dentro da casa são bem distribuídos, estão bem definidos. Cada membro se coloca no seu lugar. Pai é pai aqui, mãe é mãe, filho é filho, cachorro é cachorro. Cachorro é só um cachorro, não é filho. É mais bem tratado que um filho, mas é só um cachorro. A autoridade dos pais é respeitada. Quem está com controle mesmo, com a autoridade em casa é o pai e a mãe, não é o filho. Hoje em dia nós educamos nossos filhos para eles não darem trabalho na frente dos outros. Mas em casa eles fazem a bagunça que querem, que ninguém está vendo. Na verdade, no fundo, parece que o que a gente quer é sossego e quer mostrar para os outros que nós somos bons pais. Mas o que vale mesmo é o que a gente está passando, ensinando o caráter deles. Os filhos têm que ser conduzidos em sujeição, em amor, para ter consciência dos limites que eles têm. Qual que é o resultado de uma família estruturada? Harmonia e respeito dentro de casa. Amém? A minha conclusão é que somente uma família assim, firmada na rocha que é Cristo, nos ensinamentos de Jesus, somente ela consegue passar pelo tempo ruim da vida, pela tempestade da vida, pelos ventos fortes da vida e a casa continuar de pé. Somente um casamento baseado nos ensinos de Cristo, na palavra de Cristo, pode passar por crises no casamento e continuar casado. Pode passar por situações muito difíceis e continuar de pé. Deus criou a família para relacionamento profundo, não para individualismo egocêntrico. Lembre-se, enxergar o outro é o primeiro passo para a sua família ser muito feliz. Começar a ver que tem mais gente lá, começar a notar as pessoas e perceber eles lá. Eu não sei como que é a situação da sua casa. Às vezes você está ouvindo a palavra e fala, cara, legal, algumas coisas se encaixaram, eu preciso melhorar nisso.
Ou você está, meu Deus do céu, se ele soubesse o jeito que é em casa, a bagunça, o barulho, a desordem. Eu convido vocês a orar agora e falar com Deus. Entregar para Deus os alicerces da sua vida, a começar da sua vida, a estrutura do seu ser, para Deus dar um toque ali e melhorar em algo que precisa melhorar. Colocar diante de Deus a sua casa, colocar diante de Deus, você que é pai, os teus filhos, colocar diante de Deus a tua esposa, o teu marido, colocar diante de Deus o alicerce da sua vida, amém? Vamos orar nesse momento, vamos ficar de pé, por favor. Pedir a Deus a bênção da sabedoria sobre nós. Pedir a Deus também humildade, porque um discípulo de Jesus sempre está aprendendo, sempre. Ele tem sempre um ouvido pronto para ouvir. Então, enquanto a música toca, eu quero que você aproveite. Talvez essa semana inteira você não conseguiu parar para orar, porque você está muito corrido com essas coisas, né? Olha, tanta coisa para fazer que não dá tempo de orar e ler a Bíblia. Tanta coisa mais importante do que a vida com Deus. Então, talvez hoje, agora à noite, esquece a tua semana e vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Se você puder se concentrar por 1, 2 minutos, eu vou deixar você orar. Você vai colocar a sua vida diante de Deus e corrigir aquilo que precisa corrigir. Amém? Feche seus olhos, pode orar ao Senhor.